Olá, a menos de um mês da realização da Copa do Mundo de 2014, o evento divide opinião dos brasileiros. Afinal de contas, vale a pena sediar a Copa do Mundo? Qual o legado que teremos desse Mundial? Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Rodrigo Hollenberg. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A gente já está vendo manifestação, greve, de alguma forma atrelada ao evento da Copa do Mundo. Qual a sua expectativa em relação a esse evento? Ao clima, para começar a nossa conversa, o senhor acha que vai ser tensa a realização da Copa aqui no Brasil? Bom, primeiro quero dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez no Argumento. Sem dúvida, nós teremos uma Copa diferente das demais. A gente pode até perceber que nas ruas não há a mesma animação que nós tivemos em Copas anteriores. Há uma certa insatisfação da população. Na minha avaliação, quando o Brasil ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo, o primeiro sentimento da população foi de satisfação. A população brasileira gosta de futebol, a Copa é sempre um grande evento e percebeu ali a oportunidade de promover o Brasil, de trazer melhorias para o Brasil. No curso das coisas, a população começou a perceber que as entregas, o tal do legado, não seria tão grande como se imaginava ou como se prometeu, e começou a perceber também superfaturamento em algumas obras, inversão de prioridades, coisas que não são importantes no dia a dia do brasileiro, gastando muito dinheiro, como construção de estádios, por exemplo, e a população, que está cada vez mais consciente, começou a ficar irritada e a protestar com os gastos excessivos da Copa. Você veja, por exemplo, Brasília. Brasília tem um estádio que foi orçado inicialmente em 700 milhões de reais. O estádio já está próximo de 2 bilhões de reais, é o segundo estádio mais caro do mundo, com vários problemas de infraestrutura no estádio. Outro dia os jornais mostraram uma chuva com goteiras na área coberta de um estádio de 2 bilhões de reais. Mesmo vazamentos de água em banheiro, o nosso técnico de áudio mesmo foi a um jogo lá e contou pra gente já logo na abertura, não foi, Paulinho? Já logo na abertura que os problemas eram constantes. Não, problemas até para ter acesso ao estádio. O estádio foi inaugurado há 1 ano, ainda tem problemas. O entorno do estádio ainda não está pronto. Enfim, Agora, o mais grave disso é que a pessoa que vai num estádio desse e vê que se gastou 2 bilhões com o estádio, precisa de um atendimento médico, precisa de fazer um exame, precisa de fazer uma consulta, precisa de fazer uma cirurgia, vai no hospital do lado, a menos de 1 quilômetro do estádio, nós temos o hospital distrital, o hospital de base, ou o hospital o Agarram, o hospital da Asa Norte, e não consegue. As pessoas ficam anos, ficam mais de ano para conseguir fazer uma cirurgia, ficam meses para conseguir fazer um exame, e ao lado tem um estádio de 2 bilhões de reais. Então, a população percebe que não há prioridade e ela fica extremamente irritada, com razão. Por outro lado, o governo alega muito o legado da Copa, nós vamos fazer reforma de aeroporto, nós vamos fazer metrô. Mobilidade urbana, que foi um grande alento. Como se, para fazer essas obras, precisasse ter Copa. Porque não precisa ter Copa para fazer metrô. Aliás, por exemplo, no caso do Distrito Federal, se ao invés de ter gasto 2 bilhões de reais para construir um estádio, fosse utilizado para expandir a linha de metrô, nós poderíamos ter linha de metrô hoje em vários locais do Distrito Federal que não tem linha de metrô. Mas talvez o grande legado da Copa seja o aumento da visão crítica do cidadão, Porque há 4 anos atrás, quando se estabeleceu que era Brasil a sede da Copa, foi uma comemoração nacional. 1 ano antes da Copa, quando veio a Copa das Confederações, a gente já viu outro posicionamento. Quer dizer, teve um amadurecimento crítico, pelo menos. Talvez esse seja o bom legado que a Copa vai deixar? Não, sem dúvida. Quem não compreender isso ficará ultrapassado. O perfil da população brasileira mudou. As políticas de estabilização econômica, as políticas de inclusão social, melhoraram o patamar
da população brasileira que passou a ter outras aspirações. E o que a população brasileira percebe hoje, e isso está estampado nos cartazes das manifestações, queremos educação, queremos saúde, queremos segurança, padrão FIFA, é que enquanto o governo deu prioridade absoluta à construção de estádios, a cumprir as exigências da FIFA, muitas vezes ferindo a própria soberania brasileira, os serviços estão de péssima qualidade. A vida nas cidades, a qualidade de vida nas cidades piorou. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a solução encontrada pelo governo foi a velha solução dos ônibus, o BRT. O que é um BRT? O BRT é o velho ônibus. Não muda nada. Quando todas as cidades modernas do mundo já optaram pelos veículos leves sobre trilhos, sobre metrôs ou sobre os VLTs, que são muito mais ambientalmente corretos, muito mais confortáveis, trazem muito mais gente. Portanto, por exemplo, o problema da mobilidade, ainda essa semana, o IBGE, a Fundação Getúlio Vargas, traz uma pesquisa em que mostra que há uma enorme insatisfação da população brasileira com a qualidade dos serviços. 80% dos brasileiros estão insatisfeitos com a qualidade dos serviços. E no item mobilidade urbana e segurança, o Distrito Federal está entre os piores do Brasil. Porque a população não percebeu melhora, pelo contrário, viu que grande parte dos investimentos foram sugados pela construção de um estádio e não há uma contrapartida na mobilidade, não há uma contrapartida na segurança pública. Senador, outro legado que eu acho preocupante, pessoalmente acho preocupante, da Copa do Mundo é a possibilidade da gente ver com mais frequência o tal do RDC, Regime Diferenciado de Contratação. O senhor é um crítico desse tema? Porque, por exemplo, primeiro o RDC foi aprovado pelo Congresso Nacional para que tirasse um pouco da burocracia, das licitações, para que as obras acontecessem em outro ritmo. Essa proposta já voltou em forma de medida provisória para obras de presídios. E houve uma tentativa, inclusive, de ampliar o uso desse regime nas obras públicas de todas as esferas, União, Estados e municípios. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Bom, veja bem, quando eu falo da irritação da população, de que as promessas não foram cumpridas, o legado não chegou como se imaginava, quando se aprovou o RDC, era o argumento de que precisava ter celeridade para as obras da Copa, e por isso tinha que ter um regime diferenciado de contratação. O fato é que em muitas cidades, mesmo com o RDC, as obras estão atrasadas e as obras não ficarão prontas, para a Copa do Mundo. Aqui em Brasília, nós tivemos a primeira obra que saiu da matriz da Copa, foi o veículo leve sobre trilhos. Foi retirada e, portanto, não trouxe resultados. Por outro lado, se percebeu que o RDC muitas vezes retira a transparência e a possibilidade de um controle maior da obra por parte dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União, Contradoria Geral da União. E a população não aceita mais a má utilização do recurso público, o desvio do recurso público, porque a população sabe que esse dinheiro que está sendo desviado ou pela corrupção ou pelo mau uso do dinheiro público, é o dinheiro que poderia ir para a educação, para a saúde, para a segurança, para a mobilidade urbana, que não estão boas. Por outro lado, eu acho que também do ponto de vista turístico, o Brasil não investiu em infraestrutura turística adequadamente para receber um evento como esse e efetivamente promover o Brasil no cenário internacional. No caso do Distrito Federal, por exemplo, tudo bem, houve uma reforma do aeroporto que foi positiva, o aeroporto melhorou bastante, mas a cidade, a infraestrutura turística na cidade, por exemplo, nós temos um projeto desde o governo do ex-governador Cristóvão Buarque, muito aprovado pela população, que é o projeto Orla. É você dotar o Lago Paranoá, de áreas de infraestrutura de lazer, como hotéis, como restaurantes, como áreas de entretenimento e de lazer, de acesso público a toda a população, que torna a cidade prazerosa para os moradores de Brasília, cria milhares de oportunidades de emprego para os moradores de Brasília e, ao mesmo tempo, torna a cidade aprazível e atraente para os turistas. Mas o governo simplesmente ignorou o projeto e não fez nenhum investimento na orla do Lago Paranoá. Então, todas essas questões fazem a população ter uma postura crítica em relação à Copa e até, digamos assim, estarem
mais desmotivadas em relação à Copa. Eu não tenho dúvida que na hora que a seleção brasileira entrar em campo, a população brasileira vai torcer para o Brasil, né? Mas a população brasileira hoje tem uma postura crítica em relação à Copa, sobretudo com a inversão de prioridades. Questões muito importantes para a população estão sendo relegadas a segundo plano, né? Enquanto os gastos com o estádio. Por outro lado, você tem também, por exemplo, Pernambuco. O estádio foi orçado em 500 milhões de reais e foi concluído por 500 milhões de reais. Brasília, o estádio foi orçado em 700 milhões de reais e está sendo concluído por 2 bilhões de reais. Quer dizer, isso não passa na cabeça do cidadão comum. Razoável, não é nem satisfatória, como o senhor lembrou no início da nossa entrevista. O senhor acha que um dos legados da Copa vai ser refletido nas urnas? Em ano eleitoral, com essa mudança de perspectiva do brasileiro em relação ao evento, vai ter um reflexo na política? Não tenho dúvida. Não o resultado da Copa em si. O fato do Brasil ser campeão ou o Brasil não ser campeão, isso, na minha opinião, é indiferente em relação... a população sabe que o desempenho da seleção não tem nada a ver com candidatura, com governo. Mas a população ficou muito mais crítica nesse processo, porque a população percebe, no meu entendimento, que o governo perdeu uma grande oportunidade de fazer uma promoção séria do Brasil, né, e que o governo inverteu as prioridades. O governo, né, se curvou às exigências da FIFA e colocou as necessidades da população, do dia a dia da população, num segundo plano, e isso é o que as ruas estão dizendo. Então, mudanças na política a partir desse evento? Eu acredito que haverá muita renovação na política. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. A você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho. Envie sugestões ou críticas para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse senado.leg.br/TV. Até a próxima!